Agora são 7h54. Vamos continuar repercutindo a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, do texto base. Vamos saber agora as articulações políticas, né, em torno dessa votação e como é que vai ser daqui para frente. Nosso convidado é o Paulo Silvino, ele que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo. Olá, Paulo, bom dia. Olá, Marilu, bom dia a você e a todos que nos ouvem Bom, Paulo, inicialmente a sua e nos análise. assistem também. Isso, que nos assistem pela TVT, pelo YouTube também. Bom, Paulo, a sua análise, né? 379 votos a favor, 131 contra. É um número até acima, né, do que se esperava, né? A articulação aí do governo acabou dando certo, a distribuição de emendas. Qual que é a análise que você faz, hein, Silvino? Marilu, a gente precisa pensar alguns pontos que nos ajudam a explicar esses votos a mais. O primeiro deles, a meu ver, não é necessariamente a capacidade de articulação que possivelmente o governo Bolsonaro tenha. Até porque o que a gente tem visto nesses últimos meses é uma falta dela, né? Quer dizer, sempre posições, muitas vezes, eu diria que não só deixam a própria oposição de cabelos em pé, como às vezes a própria situação. Então, não tributo esse sucesso necessariamente a essa articulação. É claro que o governo articulou, é claro que o governo, na figura do ministro Onyx, fez alguma articulação, mas não acho que necessariamente se deve a isso. Se deve a algo que o Bolsonaro tem uma dificuldade tremenda em admitir, que é a sua forma de fazer política muito parecida com aquilo que ele mesmo chama de velha política, que é o quê? De certo modo, eu vou usar um termo que eu acho que é o mais adequado, que é a compra do voto. Né? Quer dizer, não é a compra a partir de uma espécie de transação em que quem comprou, né, ou quem vendeu emita recibo. Não se trata disso, mas é uma compra. Quando a gente vê que na mesma semana em que se vai votar o projeto, há uma distribuição de emendas parlamentares e que, portanto, é aquilo que atende ao imenso apetite político de deputadas e deputados que não necessariamente têm esse compromisso com a sociedade brasileira, e se tem muito mais retoricamente do que na prática, né? E que, portanto, aceita vender o voto, né? Então, acho que esse é um ponto. E aí, o principal, que eu acredito que é uma coisa que vale a pena ser destacado, até porque, talvez a médio e longo prazo, a gente possa entender, eu diria, o quanto esse governo ainda dura, em que pese a sua vitória ontem com a aprovação desse projeto, que é a figura do Rodrigo Maia. Eu acho que essa é uma figura-chave para a gente entender esse sucesso dos votos a mais, né? Por quê? Porque ele sim está fazendo uma articulação. Então, acredito que o Rodrigo Maia é uma figura importante que sai maior de todo esse processo. Acredito eu que, em que pese que seja ele alguém muito representativo, se não da direita necessariamente, mas alguém de centro-direita, quer dizer, ele não é uma direita ultra, ele não é de uma ultradireita, né, como algumas figuras do PSL, mas é alguém que é de direita e que conseguiu articular, sim, e dialogou, né, e que, portanto, creio que a sua capacidade de articulação é que fez com que esse projeto fosse aprovado. Quer dizer, a sorte do Jair Bolsonaro é ter figuras muito, muito melhores que ele do ponto de vista dessa capacidade política e conseguir articular. Agora, Paulo, bom dia. Em relação justamente à Bom dia. figura, em relação justamente à figura do Rodrigo Maia, ontem, vendo inclusive o discurso pouco antes da votação da reforma da Previdência do líder do PSL, o partido do governo, o delegado Valdir, ele teceu loas ali ao Rodrigo Maia, praticamente parecia que ele estava falando de um primeiro-ministro, porque ele sequer citou, eu acho que ele citou uma vez, na verdade, o presidente que é do partido dele, Jair Bolsonaro.
É isso mesmo que a gente viu? Quer dizer, de repente a articulação ficou toda a cargo da Câmara e, como você diz, essa figura proeminente do Rodrigo Maia, nesse caos da articulação política do governo, ele se torna mais relevante, lembrando que ele já era relevante porque ele conseguiu resgatar uma proposta de reforma trabalhista que estava dormindo lá na gaveta da Câmara dos Deputados e conseguiu aprová-la também. Quer dizer, o que esperar dessa figura do Rodrigo Maia, principalmente porque a gente sabe que essa inclinação dele pode tocar outras reformas que não necessariamente também ajudem o povo, ajudem a sociedade, como a gente já viu aí em relação à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. Olha, se a gente for pensar, né, quer dizer, qual a real e efetiva projeção política do presidente Bolsonaro, eu vou dizer para você que ela é muito menor, primeiro, do que aquilo que se espera em relação ao cargo, né? E segundo, em relação à própria expectativa da opinião pública em relação a ele. Eu acredito que até mesmo essas manifestações que a direita fez nos últimos dias, nas últimas semanas, deixa claro que não está muito, assim, não está muito clara, aliás, não está muito claro o apoio à figura do Bolsonaro, mas sim críticas ao Supremo e apoio a Sérgio Moro. Quer dizer, o Bolsonaro vira uma espécie de, eu diria, um certo espectro, um fantasma, né? No sentido de que é alguém que tem o cargo, que tem a legitimidade da fala, mas que não assume o seu protagonismo ou a sua importância enquanto presidente, lamentavelmente. E isso é muito fácil da gente entender. Quer dizer, foram quase 3 décadas enquanto deputado, mas, ou seja, sem necessariamente ter conseguido entender a importância do poder executivo. Ao se não entender isso e, portanto, ao diminuir a importância que esse poder tem, ele cria condições para uma projeção maior do que o próprio cargo da presidência da Câmara, porque é evidente que é um cargo importante, mas, quer dizer, quando não se tem, quer dizer, um presidente forte, uma figura importante, e creio que nós temos 2 bons exemplos dos últimos 20 anos, tanto a figura do presidente Lula como a figura do presidente Fernando Henrique, que eram figuras ali que, por mais que tivessem os seus articuladores, eram pessoas que recebiam diuturnamente em seus gabinetes, conversavam e também articulavam. Então, eu acho que esse é um ponto. Isso me faz pensar, portanto, que quando o Bolsonaro diz que ele corre o risco de ser visto como a rainha da Inglaterra, ele não está de todo errado, embora a rainha seja infinitamente superior a ele em todos os sentidos intelectuais, enquanto figura mundial, né? Mas ele não está de todo errado, não. Agora, Silvino, em relação ao que o PSOL, né, divulgou, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido crime de responsabilidade, né, ao liberar mais de 93 milhões de reais em uma emenda aprovada na Comissão de Seguridade da Câmara dos Deputados, que tinha originalmente um valor menor de 2 milhões, né? Então, que era destinado justamente para custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. Quer dizer, como é que fica essa questão também desse crime de responsabilidade diante desse quadro político que a gente está vivendo hoje? Tem alguma chance de ir para frente, de apurar essa questão desse crime de responsabilidade do Jair Bolsonaro? Marilu, eu tenho feito algumas apostas. Infelizmente, nem sempre a gente acerta. Eu queria acertar ou na Loto, Mega Sena, enfim, que é uma aposta melhor. Mas eu tenho feito algumas apostas. E se eu acertar essa, eu também ficaria bastante feliz, que é o seguinte: como que a Câmara, né, como que o Congresso Nacional, incluindo, portanto, a Câmara e o Senado, poderão ou não levar à frente pedidos de impeachment ou algum processo dessa natureza, como você citou. Quando é que isso pode acontecer? Eu acredito que por hora ainda não. Eu acredito que tanto Rodrigo Maia quanto Alcolumbre entendem que é preciso perceber uma queda ainda mais substancial na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, para que esses processos ou esses pedidos, como o que o PSOL apresentou, possam ser levados à frente. A minha aposta vai em que medida ou em que sentido? Que a reforma da Previdência sendo aprovada,
E as pessoas percebendo que meses depois, ou até um ano depois, nada mudou, porque não se gerou emprego imediatamente, porque não se estancou os gastos públicos. Ontem eu estava ouvindo, não me lembro, confesso, quem era o deputado, mas sei que era um deputado petista, em que ele dizia o seguinte: olha, há alguns anos atrás ouvíamos que a reforma trabalhista traria emprego. Cadê os empregos? Né? Ouvíamos que a PEC do fim do mundo, ao ser aprovada, né, que aquela contenção faria com que o gasto seria, portanto, não só reduzido, mas, ou seja, os investimentos seriam otimizados. Isso não aconteceu. Portanto, eu acredito e estou apostando que a quebra da expectativa que a opinião pública possa ter em relação à reforma, e eu estou falando da expectativa porque a gente vê a pesquisa que o Datafolha fez e mostrou que a população, de certo modo, aumentou o seu apoio a essa reforma. Quando essa expectativa começar a ser frustrada de fato, a gente vai perceber como que é o contexto ou o momento de que Rodrigo Maia e Alcolumbre consigam aí ter condições, assim como Eduardo Cunha fez com a Dilma. Quer dizer, joga para a opinião pública, porque fica muito mais fácil se aceitar qualquer processo de impeachment, né, para que ele tramite na casa, e os deputados, né, e falo aqui em especial em relação ao Centrão, é preciso dizer que foi o Centrão que ajudou a aprovar a reforma ontem, né? O Centrão, que é essa coisa meio lusco-fusco, que é essa coisa absolutamente indefinida, né? É quem sempre é quem define as coisas, né? Evidentemente, entendendo que a opinião pública, numa possível frustração, esteja contra o presidente Bolsonaro, aceitará processos de impeachment ou qualquer outra coisa dessa natureza. Lembrando, né, Silvino, que essa pesquisa do Datafolha, né, 47% a favor, a gente sabe que, conversando nas ruas, a gente sabe que as pessoas não estão entendendo nada sobre a reforma da Previdência, não tem noção, não tem exatamente a informação correta sobre a reforma, né? Tem esse dado que é importante também, né? Perfeito. Eu acho que essa sua observação é fundamental. De fato, as pessoas têm pouca informação. O fato é que o governo federal fez aí sim, foi uma boa articulação, né? Que eu me refiro à forma como alguns meios de comunicação foram envolvidos numa verdadeira campanha a favor desta reforma. Então, a gente tem o presidente da República indo em programas de televisão de um enorme alcance, né? E tentando simplificar coisas, ou mesmo criando um discurso e uma retórica, portanto, favorável a essa reforma, em que o trabalhador, a trabalhadora, ou seja, acabou, lamentavelmente, acreditando ou não tendo as suas dúvidas dirimidas ali, né? E aí, Marilu, acho que tem uma coisa importante para a gente frisar. Não só é grave a população brasileira não ter um conhecimento mais amplo sobre esse tema, mas é mais grave ainda nós entendermos que desses 370 e alguma coisa, também não terem lido plenamente o projeto. E essa é outra aposta, né? Eu estou meio apostador hoje, mas essa é outra aposta que eu faria, para saber quantos desses 379 efetivamente leram a PEC, efetivamente sabem o que estão votando. Eu duvido muito. A forma como esses deputados e deputadas falam, né, falam mal, têm uma péssima retórica, não entendem, usam o tempo todo no seu argumento um certo apelo a questões morais, a valores religiosos, enfim, porque eles sabem que existe um certo público para isso, existe uma certa, né, existe uma certa audiência para isso. Mas é uma pena, porque é um tema complexo, é um tema absolutamente importante, né? E aí acho que vale a pena dizer, né? Veja, como que a gente vai trazer esses empregos a médio prazo? Porque essa é a grande questão. A grande questão nacional hoje é o desemprego, não é? É o desemprego. E aí eu pergunto a você, a quem está assistindo a gente, você já ouviu falar ou você já leu alguma coisa sobre um projeto que o governo Bolsonaro tenha
para utilizar os quase 1 trilhão que ele quer economizar em 10 anos? Ele tem uma política de Estado. Veja, eu não estou nem falando em política de governo, porque é outra coisa. As pessoas confundem muito. Política de governo é aquela em que se calcula 4 anos ou até uma possível reeleição, mas política de Estado é uma coisa permanente, é uma coisa que não se encerra em um mandato. Portanto, quer dizer, se o governo tem esse projeto, ele não está claro para a gente também, né? Exatamente. Agora vamos lá, bola para frente, Paulo Silvino. O que vai acontecer então no Senado, já que você está apostando bastante hoje? Eu acredito que essa aposta é um pouco mais fácil, porque ou esse palpite é menos difícil. O Senado, de novo, na figura do Alcolumbre, tem demonstrado aí uma posição muito similar à Câmara, de modo geral, né? Eu até por questões de ofício, né? Eu sigo em Instagram, Facebook, todas essas figuras, porque é importante a gente saber o que eles estão pensando, o que eles estão falando. E Alcolumbre, como Maia, estão literalmente em campanha para que seja aprovado, né? Não só agora em segundo turno, né? Na Câmara, como também no próprio Senado. Então, não vou apostar se a gente vai ter muito mais votos do que apenas 2/3, porque no caso do Senado é isso que se precisa, né? Mas acredito que seja aprovada, sim. Tá certo. Então, muito obrigada, Paulo Silvino, pela sua participação, pela sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.